Eu venho aqui falar sobre, pode botar aí na coisa, impacto da reforma da Previdência nos nossos negócios. O que significa isso, né? Primeiro, vou falar de fatores exógenos, quer dizer, são fatores de fora do nosso negócio, né? Não vou falar dos endógenos, que nós temos muita coisa para nós, enquanto seguradores, enquanto corretores, enquanto associações, em termos de seguro de vida, temos muita coisa para fazer, mas não é esse o foco da nossa reunião. Em termos dos fatores de fora, está apontado aqui um fator, que é a reforma da Previdência, vamos colocar de lado, mas tem outras coisas também, né? O próprio regulador de seguros no Brasil está devendo também, está devendo muita coisa nova, muita coisa moderna, está devendo medidas que desconcentrem o setor, enfim, que também eu poderia aí dizer como é que isso pode contribuir para o crescimento. Mas vamos focar, na verdade, no impacto da reforma nos nossos negócios. Mas eu tenho que ir além. O negócio de seguro de vida cresce se a renda das pessoas crescerem. A renda das pessoas cresce se a economia crescer. Para a economia crescer, precisa ter investimentos. Sem investimento, a economia não cresce. Para o Brasil ter investimentos, o Brasil tem que fazer o ajuste fiscal. Fazendo o ajuste fiscal, os investidores terão coragem de investir no Brasil. Veja, portanto, que não é tão simples. Não é tão simples. O Brasil investe há anos 16, 17, 18% do PIB, e com esse investimento nenhum país cresce no mundo. Ponto. E o investidor internacional sabe disso. É simples assim. No centro dessa conversa está a reforma da Previdência no Brasil. Não é? E é disso que nós vamos falar, mas sem nunca esquecer que não é só disso que depende o crescimento da renda, o crescimento do PIB. Depende de uma série de coisas. Claro que a reforma da Previdência é um sinal que o Brasil manda para o mundo para dizer, olha, talvez esse país tenha jeito. Essa é a ideia geral. A reforma da Previdência não vai colocar nenhum tostão no bolso de nenhum segurador e de nenhum corretor, objetivamente. Não é por causa da reforma, ela própria, que nós vamos vender mais, simplesmente. Não é simplesmente assim. Vamos falar um pouco disso no final dessa apresentação. Eu gosto sempre, quando colocar um tema qualquer, o que a reforma da Previdência influi no crescimento dos nossos negócios, eu gosto sempre de tentar definir o que é o nosso negócio. E digo isso porque, já digo há muito tempo, há uma grande atrapalhação no mercado brasileiro de seguro de vida para saber se PGBL é Previdência, se toda a Previdência é só PGBL, VGBL. É uma grande confusão no mercado brasileiro. O que é o nosso negócio na linha da vida de uma pessoa? Riscos prematuros. No meio disso tem um programa de acumulação. E no Brasil o apelido é PGBL e VGBL. Ou fundos de pensão, patronais, instituídos, etc. Que precisa de conserto, certamente, mas é isso. Não importa o apelido disso. No meio da vida das pessoas, elas têm que acumular para a sua velhice, o seu infortúnio. Mas é negócio da nossa indústria. Na outra ponta da vida, você tem os que eu chamo de riscos maduros. Não é? Novamente, a morte. Não é porque... Eu me lembro que quando eu entrei no mercado, faz pouco tempo, comecei a vender planos individuais, etc., o limite de idade era 55 anos. 55 anos. Paulo deve ter mais novo que eu, mas deve ter pego isso. Né? Eu nunca vendi isso, estava aprendendo. Tá bom. Mas é isso, eu vendi planos, a idade máxima de entrada era 55 anos. Por isso que eu modifico realmente entre riscos prematuros, não é isso? E riscos maduros. Mas o risco maduro é morte. Veja que eu tirei invalidez. Porque em termos teóricos, quem tem mais de 65 anos, em termos técnicos, eu não deveria vender invalidez.
Mas eu tenho as rendas no lugar delas. As rendas certas, rendas temporárias, rendas financeiras e, finalmente, as rendas vitalícias. Isso aqui é o nosso negócio. Não importa se a carteira chama-se carteira de vida ou se a carteira chama carteira de previdência. Porque em qualquer uma das duas carteiras eu faço rigorosamente tudo isso. Eu posso fazer um plano de acumulação na carteira de vida, vendendo vida inteira, não é isso? No regime de capitalização. Ao mesmo tempo que eu estou garantindo o risco de morte ou de validez, eu estou acumulando recursos. Então, vamos esquecer o apelido de vida ou o apelido de previdência e dizer, este é o nosso negócio. Riscos prematuros, acumulação e riscos maduros. Isso aí que não é nenhuma novidade. Tem uma novidade, sim, que o mercado de vida tem que entender que tem uma enorme oportunidade. É esse capítulozinho das doenças. Sem cuidar da saúde, sem cuidar da doença. Que é capital segurado para riscos de diagnóstico. Dito isso, vamos ao tema. Eu só introduzi o tema para saber do que estamos falando. Não é isso? Tendo como objetivo o estudo sobre a estrutura do nosso sistema de previdência, afinal de contas, de que estamos falando? De que Brasil é esse? Eu faço questão de falar muito disso, porque eu escuto cada coisa maluca sobre previdência social, como se o Brasil fosse um país de uma renda altíssima, de um PIB altíssimo, um país riquíssimo. Por isso que, antes de falar sobre a previdência, a reforma dela e o impacto que ela tem no seguro de vida, eu preciso saber de que Brasil é esse. População enorme, esse é um grande ativo que nós temos, nós enquanto indústria de seguro, temos 208, 210 milhões de habitantes. No hemisfério sul do mundo não tem nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Nós somos o maior país do hemisfério sul. Claro que China e Índia estão por ali, mas é um outro tipo de economia. PIB brasileiro do ano passado, isso não está exatamente fechado, mas são 7 trilhões de reais. PIB per capita mensal do brasileiro, R$ 2.809. PIB per capita é a divisão da população pelo PIB. Isso mede a riqueza das pessoas. Repetindo, isso mede a riqueza das pessoas. Esse é o Brasil. Aí você tem o salário médio do brasileiro. Isso já tem a ver na veia com o negócio de previdência. O salário médio do brasileiro é a fortuna de R$ 2.270. Portanto, corro o risco de pouco risco de dizer que são todos ricos aqui presentes. E todos certamente deverão ter uma renda superior a 2.207, que é a renda média do brasileiro. Se eu estou falando de previdência social, eu não posso olhar para cima nem para o lado, eu só posso olhar para baixo da pirâmide social. E se eu olhar para baixo da pirâmide social, eu estou olhando um contingente imenso de pessoas que ganham, na média, R$ 2.207. População empregada, 92 milhões e 500, não com carteira assinada, certamente, pessoas que trabalham no governo, no exército, na polícia, nas indústrias, etc. E camelô, e eletricista, o diabo. E finalmente os desempregados. Vamos lembrar que o conceito de desempregado utilizado na pesquisa brasileira é o que se declara desempregado. Não obrigatoriamente que ele esteja, que os outros também não estejam trabalhando. A pessoa que espontaneamente declara que não está procurando, está desempregada e não está procurando emprego. É um conceito. Desempregada procurando emprego. Porque tem a desempregada não procurando emprego. Obrigado. É um tópico. Entenderam que eu quis dizer isso que o Tório falou, tá certo? Em termos de salário, separei 3 tipos de trabalhadores brasileiros. Média mensal do salário de empregados qualificados, R$ 4.750. É isso, média. Média mensal dos empregados da indústria, 2.270.
muito parecida, desculpa, está errado, 2.600 de alguma coisa, o Datilov copiou aqui o 2.270, tá? Mas é um erro pequenininho. E finalmente, média mensal dos empregados pouco qualificado, basicamente construção civil, 1.440, ok? Então, vamos falar de previdência sim, mas esse é o Brasil, tá? A sociedade, o Estado, na minha opinião, não tem nenhuma obrigação de pagar benefícios de previdência além da média do PIB ou da média do salário brasileiro. Mas é por isso que precisa a reforma. Então, esse slide é para justificar a necessidade da reforma. Não tem sentido ter brasileiros que têm 30 mil reais de aposentadoria, 40 mil reais de aposentadoria, 50 mil reais de aposentadoria e nem 10 mil reais de aposentadoria do Estado. Muito bem. Disparidade entre salários maiores e menores nas contribuições da Previdência Social. Isso é uma coisa incrível, dramática. E é Robin Hood ao contrário. O sistema de previdência brasileiro é de Robin Hood ao contrário. O pobre paga por rico. Se o sujeito ganha R$1.000 por mês, ele paga R$80 para o INSS, ou seja, 8%. Se ele ganha um pouquinho mais, aquele indivíduo qualificado, 4.730, ele paga 10%, são R$473. E o cara que ganha R$50 mil paga 638, que é 11% do teto e que é 1,28% do PIB. Então, nós, estou me incluindo, somos exploradores dos pobres. Não é isso? Aqui ninguém ganha menos de 4, 5, 6 mil reais. Nós pagamos mais para a Previdência Social do que paga um trabalhador comum. Isso é tão interessante que novamente justifica a reforma da Previdência, que se eu pegar aqui, nesse exato momento aqui, os 4, 5 coroas mais bem remunerados aqui, e fizer uma pergunta: o que você acha do INSS? Pergunta que eu vou ter, é um absurdo. Imagina, estou com 62 anos, me aposentei agora, 2 anos passados, ganhava 50 mil reais por mês. Estou recebendo agora 3.800 reais. O senhor acha que eu posso falar bem dessa porcaria? Vou entrevistar o segundo. E o senhor, o que acha do INSS? Igual a ele. Igual a ele. Estou com 65 anos, trabalhei a vida inteira, paguei essa porcaria pela minha vida inteira, ganhava 40 mil reais, me aposentei agora, 4 mil reais. Vocês concordam? Se eu entrevistar 10 coroas, os 10 vão me falar igual? Concordam ou não? O que essas pessoas disseram? Hã? Eu posso complementar, mas não complemento. O que as pessoas disseram? Vocês ouviram o que elas disseram. O que elas pensaram? Eu paguei sobre minha vida inteira sobre 50 mil reais. Fala, Paulo. 20 salários. Hã? 20 salários. Eu queria os meus 20 salários. Sobre 5, você pagou. Ótimo. Ótimo. Você pagou sobre 5 salários? 20. Não. Você pagou. Calma, querido. Calma, querido. Você pagou sobre 5. Depois. Não. Você pagou sobre 5. Depois pagou sobre 10. Depois pagou sobre 20. Depois, sabe quantos anos você pagou sobre 20? Eu sei. Você sabe. Mas eu sei. 8 anos. 8. Sim, senhor. Depois você pagou sobre 10. Depois, na reforma do Fernando Henrique, terminou a relação salário mínimo. Eram 10 salários mínimos. Naquela ocasião era R$ 1.211, 10 salários mínimos. Eu que eu sou velho, mas tenho um pouquinho de lembrança. Melhor que a minha. Melhor que a tua. Porque eu também paguei sobre 10. E hoje as pessoas estão pagando sobre 6, que é 5.850, não é isso? 6. Então, você pagou numa curva que a média hoje deveria dar 6 mil reais. Trazendo tudo isso a valor presente. Sobre 6, você pagava 11%. Você não pagou 11% na média.
E quando era 20 era 8%. Lembra disso? Era 8%. Hoje, se você estivesse pagando sobre 5.850, seriam 11%. Como é que uma pessoa que passou a vida inteira, no caso do Paulo, pagando no máximo sobre 5.800, 6 mil reais. Sempre pelo teto. Sempre, mano, sempre pelo teto. Sempre foi bem pago. Sempre bem pago. Aliás, eu vou até pedir algum para ele. Senhoras presentes, aqui tem um bom partido. Veja, sempre pelo, Paulo, sempre pelo teto. Verdade. E hoje o teto é 5 mil e poucos reais. 11%, que são 638 reais. Se você der na minha empresa, no Bradesco, ou no Itaú, ou no Icatu, eu sempre falo só dos três, foi eu que fiz as três, tenho o direito de falar. E me der 638 reais por mês, durante 35 anos, eu vou te pagar no máximo a um juro de 3% real, que não é brincadeira. Eu vou te pagar 4 vezes isso. Só que aí eu vou cobrar isso de taxa de administração. Então, não. Fazendo de conta que estamos no Olimpo, que não tem taxa, não tem despesa a pagar e não tem imposto. Vou repetir, se alguém depositar na minha empresa 638 reais por 35 anos, vai acumular um dinheiro que eu vou oferecer para ele uma renda vitalícia, não é isso? E essa renda vitalícia será no máximo 4 vezes isso, R$2.400. O INSS, para o mesmo valor, paga 5.800. Então, a questão da Previdência Social no Brasil precisa ser modificada, mas era precisa antes disso ser explicada. Tem que ser explicada, tem que ser detalhada. Veja, isso que o Paulo disse está na cabeça de muita gente. Eu paguei sobre 20 salários, que seriam hoje 10 mil reais, não é isso? Nunca pagou. Ou pagou por um período muito curto, mas chegou a pagar sobre 5, depois sobre 10, depois sobre 20, depois sobre 10 e atualmente sobre 6. Isso tem uma média. Essa é a verdade da Previdência. E essa é a grande dificuldade da reforma da Previdência. Acabam sendo todos contra. Eu passava na reforma do Temer, eu passava na Avenida Paulista, e o carro parou, porque tinha lá uma manifestação contra a Previdência. E tinha parado tanto que eu tive que descer do carro e fiquei olhando. Aí vi uns coroas, velhinhos, que nem eu, uma bandeirinha contra a reforma. Todos aposentados. E eu não resisti. Podia ter resistido. Fui um idiota, fui lá no meio. Eu juntei um desses com bandeirinha e falei, queridos, vocês não podem ser contra a reforma. Vocês têm que ser a favor. A reforma é para que o Estado brasileiro continue pagando. Como é que você, aposentado, pode ser contra a reforma? Veja a desinformação a que ponto chegou. Muito bom. Mas, enfim, esses números, assim como o slide anterior, tem como objetivo mostrar a necessidade da reforma. Tem de tudo na discussão, se precisa ou se não precisa da reforma. Ontem mesmo, eu estava, onde é que eu estava? Estava em Niterói, dando uma palestra sobre um outro tema, mas tinha um jornalista, ele não resistiu. O senhor acha mesmo que precisa fazer a reforma? Porque veja só, se a gente juntar a receita, não é, do INSS, juntar a receita da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, juntar a receita do PIS, etc., não precisa da reforma. É verdade, é verdade. Se juntar a idade da minha avó também. Vai juntando coisa, chega um momento que isso significa o seguinte, é a teoria do cobertor. Tá certo? Puxa para cá, vai ficar o pé de fora. Isso não tem nenhum valor econômico, nada. O importante é saber quanto é que custa para a sociedade brasileira o sistema de previdência no Brasil. INSS, receita 390 bilhões,
Não é bem o ano passado, esses números não estão absolutamente corretos, tá? Porque não estão fechados ainda, certo? Mas, enfim, são muito próximos disso. A receita foi 390, contribuição das empresas e dos indivíduos, a despesa foi 576 e o resultado negativo foi de 186 milhões. O que significa isso? Esse dinheiro todo, 576 milhões, foi repartida por 35 milhões de brasileiros, que são os aposentados, pensionistas, etc., do INSS. Portanto, dá uma média de R$ 1.371, e essa brincadeira custou para o país 8,21% do PIB. Só o INSS custou 8% do PIB. Eu vou demonstrar depois o que significa isso em relação a outros. Esse resultado não é bilhões. 186 milhões é bilhão. Não, desculpa, bilhões. Bilhão. Eu pedi aplauso para minha secretária no começo. Ela continua merecendo. Merece, mas daí ela falhou. Está ajudando o governo. São 186 bilhões, me perdoe. Receita, despesa e déficit dos regimes próprios de previdência social. O que são regimes próprios? São os aposentados e pensionistas, funcionários de todos os entes públicos, federais, estaduais, municipais, civis e militares. Receita 37 bilhões, despesa 123, déficit 86, não milhões, bilhões. O que significa isso? De 1 bilhão e 5... Isso aqui, desculpa, é federal só, tá? Não está incluindo aqui estados... Importante o que você está falando. Hã? Importante você falar que é só federal. Só estados, não inclui estados e municípios, até porque os números são ruins, os números não são fáceis de consolidar. Eu poderia consolidar aqui 2015, aí ficaria uma disparidade muito grande. No federal são 1 milhão e 53 mil beneficiários, dá uma média de 9.750 alguma coisa, e corresponde a 1,75 do PIB. O dramático não é essa média de 9.755, né? O dramático são as pontas. Assessor do Senado ganha 17 mil reais. Motorista de senador ou de deputado ganha outro tanto. Enfim, são as excrescências que a política realizou, etc. Mas o assessorista do Ministério da Agricultura ganha 18. E tem OAB e prefere ser assessorista. Mas é isso, os números são esses. Os números são esses. Esses números levam ao quê? Tudo isso resulta que os gastos brasileiros com previdência social obrigatória são de 12%. Já não são mais 12, tá? É 13. Mas fica nos 12. São os mais altos do mundo entre os países considerados ainda jovens. Bom, eu também ontem, esse mesmo repórterzinho, realmente ele deve andar meio para a esquerda, assim, fez uma outra pergunta, se é verdade que o país vai envelhecer, sabe? Negócio que... Enfim. E se é verdade que o Brasil é o que mais gasta no mundo. E a terceira pergunta dele é que se eu tivesse opção, jovem, se eu tivesse opção, se me fosse dada a opção entre contribuir para o INSS e contribuir para um plano privado, eu não contribuiria para o INSS. O Estado brasileiro agradeceria, seria dar uma boa economia. Saiba que o INSS é muito melhor que o plano que eu vendo na minha empresa. Isso. E a razão é simples, é a diferença entre um plano individual, de capitalização individual, e um mútuo. Aí ele me perguntou, mas o senhor acha que... Alguém me perguntou que o Brasil quebra se o INSS não tiver reforma? Não quebra. O país não quebra. O país paga menos depois, simplesmente isso. Mas vamos falar um pouco sobre isso depois. Gasto de previdência sobre PIB para a população idosa, mais de 65 anos, ok? Esse é o gráfico. Então, nesse eixo aqui, percentagem do PIB, ok? Nesse eixo aqui, idade das pessoas. Brasil, 13% de custo do PIB,
para 8%. Essas estatísticas estão sempre meio esquisitas, mas não importa. 8%. 8% da população. 8% da população tem mais de 65. Hoje, na verdade, são 10. Esses números, considere esses números sempre num modo muito geral, porque as estatísticas se mexem. Mas, enfim, esse é o Brasil. O Brasil tem 8% de... Eu não concordo com o símbolo, tá? Com o negócio do velho... Eu acho que o velho é meio... O caminho. É um caminho. Essa fase. Então, gasta 8%, você tem 8% de pessoas com mais de 65 e gasta 13% do PIB, ok? Estamos combinados? É isso? E aqui você tem um quadro que é assim, não é isso? Os mais jovens e os mais caros. Muito bem. Vamos pegar Chile. Chile tem 11% de pessoas mais velhas e gasta 4,9% de previdência social. Mas aí esse número pode estar poluído, porque Chile faz 20 anos, 30 anos privatizou, não é isso? Então vamos esquecer o Chile. Vamos pegar o país mais velho do mundo, vai? Japão. 26%. 3 vezes de um trocado mais que o Brasil, perfeito? 26% de pessoas usando bengala. Em comparação com os nossos, 8%. Quanto gasta o Japão? 12,2%. Precisa de outro exemplo, não? De que nós gastamos muito em previdência? A produtividade de um brasileiro em 1980, que foi outro dia, era o dobro da Coreia. Hoje a produtividade do trabalhador coreano é o dobro do Brasil. Isso significa crescimento econômico. Claro que misturado com o quê? Com educação. Sem ela, não chega lá. Vamos falar da Coreia. A Coreia tem 13% de pessoas mais velhas. Quase o dobro do Brasil. E a Coreia gasta quanto? 3,9%. Chegamos na questão do investimento. O Brasil tem investido nos últimos 10, 12 anos 16% do PIB. A Coreia 28%. É por isso que ela é rica, tá? De onde é que ela saca os 28%? Ela gasta 28%, ela investe 28% do PIB e gasta 3% em previdência, 31%. O Brasil investe 16, 17% e gasta 13 ou 14% de previdência. Quantos são? Os mesmos 30%. Quem está contra a previdência são os privilegiados, que têm discurso e dinheiro para fazer campanhas contra. Um dia o Fernando me mostrou um recortezinho de uma senhora de 73 anos, nada contra a mulher, solteira, com 3 filhos, que ganha há mais de 50 anos 37 mil reais por mês. Ela era filha de um desembargador. Só por isso. Sabe quanto ela contribuiu? Muito menos que você, Paulo. Nada. Nada. Nunca casou. Ela não casou. Não casou. Isso aí. Nunca Os filhos são o quê? Casou. Bastardo. Bastardo. É isso que tem que ser corrigido. Claro, não é só isso, é um pouco mais do que isso. Mas as excrescências, principalmente, precisam aparecer. E ela é juíza, por acaso. Deixa eu ver bem. Então, tá. Esse quadro tem o objetivo de colocar o Brasil no cenário internacional, tá certo? O Brasil está pelo menos 40 anos atrasado na reforma da Previdência, tá? Eu já repeti isso tantas vezes, mas eu preciso repetir, falando dos Estados Unidos. Mas rico, muito rico. O maior benefício do seguro social americano é equivalente a 1 salário mínimo. Me refiro ao maior benefício, não o menor benefício. Salário mínimo. Qual a consequência disso? Levou o jovem americano, desde criança, a entender que o Estado não é paternalista e que, portanto, desde criança, desde o primeiro salário, ele tem que poupar. O nosso jovem recebeu um sinal trocado. Querido, o Estado brasileiro é uma mãe. Saúde, nem pense nisso. É um direito do cidadão, uma obrigação do Estado. Artigo 167, 194 da Constituição brasileira.
Constituição redentora, não é isso? Cidadão. Cidadã. O cara morreu, nunca mais encontraram ele. Que é o Ulisses. Muito bem. Isso é o mundo e o Brasil, conforme ficar claro aqui, nessa divisão de país jovem com muito gasto, é um ponto fora da curva. Minha gente, só tem o Brasil nesse mapa, nesse canto aqui dos países jovens que gastam muito. Sabe? Não precisa mais provar que precisa da reforma. Mas afinal, de que reforma estamos tratando? Existem dois tipos de reforma. Uma reforma paramétrica, que pega o sistema atual e modifica algumas coisas no sistema atual. É a reforma que está no Congresso Nacional. E tem uma outra reforma que é uma reforma estruturante, que cria um novo sistema. Não é isso, infelizmente, que está no Congresso Nacional. Vou falar um pouco sobre isso depois. Mas o que está no Congresso Nacional, portanto, é uma reforma paramétrica. O que é uma reforma paramétrica? É muito mais simples do que sai por aí. Vamos lá. São três vertentes que caem numa só. Uma delas, aumento das idades de aposentadoria. Homens para 65 e mulher para 62. Amanhã, não. Daqui a 10 anos. Primeiro isso. A imprensa não diz isso com essa clareza. Diz não. Aumenta a idade para 65 anos, imagina, eu ia me aposentar amanhã. Não é isso? Aumento para 20 anos da contribuição para alcançar direitos. Hoje são 15, vai para 20. Só que direitos plenos só com 40. Hoje também, quando você paga só 15 anos, tem que fazer uma conta. Então, é aqui, aumenta a idade, aumenta a contribuição e cálculo dos benefícios voltam a ser pela regra do fator previdenciário, que leva em conta a sobrevivência das pessoas. A reforma é só isso e tem uma consequência. O objetivo diminui o déficit de curto prazo e estabiliza no futuro. Se o Brasil ficar só nesta reforma, que é uma reforma paramétrica e que tem esse desenho, não modifica o sistema, continua com os dois sistemas, regime geral de previdência social, privado, regimes próprios de previdência social, governo. Cada um com o seu desenho, que a reforma paramétrica não mexeu nisso, a consequência é que em 10 anos estabiliza o custo do sistema em 10% sobre o PIB, em vez dos 13%. O nosso é 13 indo para 16, tá? Hoje. É 13 indo em 5 anos mais ou menos para 16. Impensável, mas indo para 16. Se implanta a reforma, ela não tem um efeito imediato, e em 10 anos ela estabiliza, e estabiliza em 10% do PIB. Que ainda é muito alto para um país ainda considerado jovem. Opa! Mantém privilégios entre trabalhadores privados e públicos. Não mexeu na estrutura do sistema. Tá? O porteiro do Senado não vai ganhar mais 17, vai ganhar 15. Ok? É isso. É isso. Que é uma reforma só paramétrica, não mexeu no sistema. Vamos sempre lembrar, em termos de mexer no sistema, como é que se divide a população brasileira para efeito de previdência. Você tem mais ou menos 50 milhões de jovens, aspas, não clientes do sistema, ainda não trabalham. 50 milhões. Você tem mais ou menos 33 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Você tem mais ou menos 3 milhões de aposentados e pensionistas dos planos de governo. E tem 100 milhões de brasileiros que estão pagando, que estão não pagando, que estão empregados, que estão desempregados, etc. Este é o público. Este é o público. A reforma da Previdência atinge o jovem? Não. Ele não é cliente ainda, não é isso? Nunca pagou nada. Para o jovem eu posso fazer o que eu quiser, porque ele vai saber, antes de começar a trabalhar, qual é o sistema. 50 milhões de pessoas. Para os 33 mais 3 milhões do governo, são 36 milhões de aposentados e pensionistas, nada ocorre, não é isso?
A reforma da Previdência não vai mexer com direitos adquiridos, pressupostamente adquiridos, mas enfim, adquiridos. São 36, 37 milhões de pessoas. Dos outros 100 milhões, que são o PEA, na verdade, população economicamente ativa, mais ou menos 40 milhões deles estão pagando. 60 milhões não está pagando. Ou porque está desempregado, porque é autônomo que não paga, é PJ que não paga, o diabo que carrega, não estão pagando. Então, essa reforma aqui, aquela que eu me referi, atinge, na verdade, 40 milhões de brasileiros. Tá? E entre esses 40 milhões de brasileiros, atinge, em termos de dinheiro, 6% deles. Essa é a reforma. O pessoal grita para burro, né? Quem está gritando, minha gente, é o porteiro do Senado. Quem está gritando é a velhinha lá dos 33 mil reais. A reforma não atinge pobre. A reforma não atinge nenhum pobre, seja ele jovem, seja ele velho, seja ele aposentado. É um absurdo a gritaria. Mas é um absurdo um deputado falar isso. E a imprensa bater palma e o eleitor entender que ele está defendendo quem? Ele, o pobre. Porra, é uma mentira, minha gente. As consequências são: mantém privilégios e não tem uma visão clara das questões sociais dos mais pobres. Porque esse é o nome do jogo. A Previdência Social, administrada pelo Estado, com contribuições da sociedade, tem que olhar a base da pirâmide só. É o caso americano. Máximo, um salário mínimo. Fora disso, companheiro, poupe. Poupe para o seu futuro. É o caso americano, não tem SUS. Não tem SUS. Quer um seguro-saúde? A sua empresa paga ou você paga? Se não, paga em dinheiro. Se você for velho, tem um programa, que é o Medicare, que é um programa americano, perfeito. Mas qual é a lógica americana? Se você é população economicamente ativa e não é miserável, se você for miserável, tem um programa estatal, você tem dinheiro. Cuide você da sua saúde. Por que o Estado tem que cuidar? Mas vamos até esquecer. SUS já está aí, etc. Tal. Enfim, essas são as consequências básicas se a PEC for aprovada do jeito que está. Certo? Em 10 anos estabiliza em 10%, mantém os privilégios e não tem o olhar social. Nós, da FENASEG, da FENAPREVI, etc., junto com a ABRAP, somos patrocinadores do estudo feito pela FIP, que eu vou me referir em seguida, que tinha a reforma paramétrica, que é mais ou menos essa que está aí. As minhas flechinhas não tem muito mais do que isso. É só isso, a reforma é só isso. Não tem outros detalhes. É mais idade para se aposentar, mais tempo para contribuir, menos benefício e, como consequência, menos imposto. O resto são detalhes que não importa comentar, né? Que tem essa consequência. Nossa ideia, a minha, de muitos anos atrás... Só para simplificar, agora fica mais claro se falar para a turma, essa é a reforma do Temer. Pois é, para entenderem, essa é a reforma do Temer. A reforma paramétrica que está no Congresso Nacional, ela teve quatro insumos. A do Temer, que teve as mesmas pessoas influindo, a da FIP, que é a nossa, a do Paulo Tafner, que é do Armínio Fraga, e mais uma desses dois irmãos, um deles agora foi para o Waltraub, etc. Tal. Mas, na verdade, a reforma paramétrica, eu volto a dizer, ela é só isso aqui. Mais velho para se aposentar, mais tempo de contribuição, menos benefício, consequência, menos impostos. Pronto. Claro que no INSS é muito mais simples, né? Porque não pega ninguém. Pega 6% da população. Não é o caso dos serviços públicos. O que nós, da indústria, financiamos o trabalho por uma reforma que era estruturante. O que é estruturante? É um novo sistema para o novo trabalhador. Absolutamente novo sistema.
para que trabalhador nascido a partir do ano 2005. Portanto, teria 13, 14 anos hoje. Portanto, nunca trabalhou, nunca contribuiu. Vai trabalhar, vai saber como é que é o futuro dele. Desenho. Basicamente um sistema que eu falei há pouco do americano. Querido, o benefício será pequeno no futuro, longevo no futuro, saia daqui do departamento de pessoal e comece a poupar amanhã. São 4 pilares. Um pilar, que é a renda básica do idoso. Tem mais de 65 anos, não precisa provar nada para ninguém, não precisa pedir favor, não precisa dar para despachante, para ninguém. O Safra e o Joãozinho, não sei das contas, é o mesmo benefício, R$500. Pronto. Não precisa provar nada para ninguém. Está vivo, tem mais de 65 anos, R$500. Pilar 1. Pilar 2. Regime de repartição como é hoje, folha de pagamento. Ok? Financiado pelo empregado e pelo empregador. Benefício máximo, 1.700. Se você somar 1.700 com os 500, o que ocorre? 2.200. O que é 2.200? A renda média do brasileiro. Por que eu, Estado, tenho que me preocupar com quem ganha mais do que a média? Não tem sentido isso. Então, o nosso projeto é esse. Somando o pilar 1 com o pilar 2, esse aqui é não contributivo, é Tesouro Nacional, certo? Não é Folha que paga isso. A Folha paga isso aqui, 1.700, isso aqui custará, na verdade, 10% do salário, ao contrário dos 31% que custa hoje. Finalmente o pilar 4 é a previdência complementar, tá? Como é hoje, com as modificações que certamente deverão ser feitas. O pilar 3, o pilar 3 é para quem ganha mais de 2.200, tá ok? Ele ganha 3 mil. Ele vai receber 2.200 aqui e poderá, por opção, fazer um regime de capitalização. Com que dinheiro? Com o único dinheiro que já está disponível. Fundo de garantia de tempo de serviço. Se ele opta a pegar uma parte ou o total do seu fundo de garantia, só estou me referindo a trabalhador novo, hein? Então, é o regime de capitalização para quem ganha mais de 2.200 e para quem ganha mais de 200, ele é de repartição também. Ou seja, ele olha para onde? Para a base da pirâmide. Quem ganha mais de 2.200 e se quiser fazer poupança obrigatória, opta por pegar um pedaço do seu fundo de garantia. E quem faz a gestão dessa? A gestão privada. 100% privada. É o que nós queremos. Existe um artigo na PEC número 6, que é a PEC da Previdência, que é o artigo 201A, que enseja essa discussão no futuro. O artigo só enseja a discussão. Basicamente o artigo diz o seguinte: olha, depois de aprovada a reforma da Previdência, podemos começar a discutir um novo sistema de Previdência que poderá ser um regime de capitalização. É isso só que tem na PEC 6 para dar ensejo para que logo depois da aprovação se apresente uma reforma estruturante, ou seja, um novo sistema. Do meu ponto de vista, sempre foi ao contrário. É lei de física, eu tenho que vencer as resistências menores inicialmente, né? Não faz sentido eu começar a arrombar uma porta de aço se tem uma porta aqui de madeira para ir para o mesmo lugar. Eu vou tentar primeiro arrombar a porta de madeira, primeiro fazer alguma coisa de menor resistência. Qual é a menor resistência numa reforma de um novo sistema de previdência? O jovem. Então, meu ponto de vista sempre foi ao contrário. Antes da reforma estruturante, antes da reforma paramétrica, é uma reforma estruturante. Mas, infelizmente, o caixa do Estado brasileiro não permitiu que assim fosse. Então, há uma janela de oportunidade, depois da aprovação dessa reforma, de começar a discutir um programa como esse. Um programa como esse tem consequências. Quais são as consequências? Objetivos e consequências do projeto estruturante. Primeiro, diminui o custo da folha dos atuais 32% para 10%, criando condições do aumento do emprego formal. Se nós temos aquele mundo de pessoas, não os 12 milhões, né? Você tem 100 milhões, 100 milhões, número redondo, de PEA, para 40 milhões de contribuintes. Tem 60 milhões de pessoas que não estão contribuindo, porque é proibitivo o custo. Quanto custa hoje um autônomo do seu próprio bolso? Quanto custa? 20%, 22%?
E mais 27% de imposto de renda. Se for pessoa física, é 20%. 20%. Mais imposto de renda, 47%. Leva metade do cara. Isso é custo Brasil, na veia. Sabe, são coisas que a gente não. Que a imprensa não fala. Eu tenho meu filho vai para o inferno. Mas é verdade. Hoje um autônomo, papai e mamãe, o cara quer fazer certo. Ele vai pagar 20% sobre o teto e mais 27,5%. Ele vai pagar a metade do que ganha. Para a empresa hoje, um empregado custa 32% só de INSS. O novo sistema levará esse custo a 10%. Todos os brasileiros iguais perante os sistemas previdenciários mantidos pelo Estado, sem privilégio. Quer dizer isso? Todos os jovens brasileiros que nasceram do mesmo jeito no mesmo país terão os mesmos direitos, civil, militar, funcionário público, o que for, não importa. Mas o militar também, pelo seguinte: primeiro que a lei já prevê, a própria reforma prevê, que o ente público que adotar o teto do benefício do seguro social pode criar um fundo de pensão de benefício de contribuição definida com contribuição paritária, metade do Estado, metade do indivíduo. E já tem 3, 4 no Brasil, sendo que a FUNPRESP é o maior deles, o já tem 80 mil segurados, e o SP Previcom já tem 40 mil segurados. Por acaso nós somos segurador. Por acaso. Muito bem. Todos os brasileiros iguais. Então tem um jovem que adora tiro, adora viver na floresta, adora o país, é guerreiro, quer ir para o exército. Ele vai saber que se ele escolher a carreira militar, o maior benefício do Seguro Social brasileiro será de R$ 2.200, que o Exército Brasileiro vai fazer um fundo de pensão, no regime de contribuição definida, que ele paga metade e o Estado paga metade. Assim mesmo ele continuou com vontade de dar tiro, de viver na selva, de fazer guerra. Ele vai para o Exército. Hoje o jovem, ele escolhe a carreira não só pela sua vocação. Adoro matemática, adoro fazer conta, vou ser fiscal de renda. Perfeito. Até porque ele pensa, fazer um concurso, sou irremovível, né? E vou ganhar uns 30 pau de aposentadoria, com 52 anos, 53. O futuro, ele é um jovem, adora fazer conta, adora matemática, etc. tal, e quer ser fiscal de renda, perfeitamente. Vai fazer o concurso, o fiscal de renda, sabendo que o benefício maior que ele vai ter, quanto é? 2.200. E que o federal, que no caso é a FUNPRESP, tem um fundo de pensão, que ele pode contribuir com metade e o Estado com metade. Dinheiro do bolso dele. Ele vai ter que poupar. Custo do sistema em regime será de mais ou menos 4% sobre o PIB, em comparação aos atuais 12%. E isso é o recado que o Estado brasileiro tem que dar para o investidor. O Brasil fez tanta bobagem em termos de previdência que alcançar esses 4% do PIB, se fizer as duas reformas, a reforma paramétrica e a estruturante, vai levar 50 anos. O Ranoff é de 50 anos. Hoje é 13, faz as duas reformas. Cresce um pouquinho para 14, começa a diminuir, vai levar 50 anos, para ser 4% do PIB. Se fizer as duas reformas, a reforma paramétrica e a reforma estruturante. Mas na verdade a discussão dela é que é o importante. Promove a cultura previdenciária. Transmite uma informação correta para o jovem, para o brasileiro, menino, menina. Não importa quanto você ganha. Tira um pedaço, pequeno, grande, mais ou menos, e poupe você para o seu futuro. Que é você que vai pagar a conta. Evidencia a inviabilidade da manutenção de privilégios financiados pela sociedade. A imprensa não fala muito, porque é muito privilegiado ali, etc., mas está ficando mais ou menos claro que a reforma da Previdência é para diminuir privilégios. Provoca aumento da poupança individual. Aí chegamos no crescimento do Brasil, não é isso? Aumenta a poupança,
Aumenta o investimento, investimento é salário, salário é renda, enfim. Diminui os custos das empresas sob folha, aumenta a empregabilidade, não é isso? 60 milhões de brasileiros que não contribuem, pode passar a contribuir, porque será 5% do empregador e 5% da empresa. E principalmente estimula os brasileiros com renda superior a 2,70 a entenderem que o futuro é eles próprios que têm que financiar. Esse conjunto, na verdade, de coisas que são muito mais subjetivas do que objetivas, é que fará crescer o nosso negócio. Na minha opinião, seguro de vida e previdência vai crescer no Brasil, independente da reforma da Previdência. Seguro de vida e previdência no Brasil será o ramo de seguro que mais vai crescer nos próximos 20 anos. Eu tenho absoluta convicção do que estou falando. Muito obrigado. Bom, obrigado pela sua palestra, foi muito, acho que, relevante para todos nós. O tema estava bom, por isso que eu não te cortei, entendeu? Você estava indo super bem, mas chegou no limite. Então, tem aqui uma homenagem a você, Molina. Chegou no limite, é forte. Ao ilustríssimo Newton Molina, nossos agradecimentos pela brilhante palestra, a reforma da Previdência e suas consequências para o mercado, bem como pela constante colaboração e apoio oferecido ao CVG de São Paulo, a diretoria do CVG. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o CVG pela iniciativa de trazer Newton Molina. É difícil falar de amigo, mas é redundância falar de Newton Molina, realmente um ícone do nosso setor de seguros, né? E alguém que tem competência e é ativo nos seus propósitos, e está aí toda a bagagem que ele apresenta. Ele fez, no começo da sua palestra, uma colocação que acho que a maioria não esperava, de que a reforma da Previdência não vai mudar a nossa vida de segurador. Foi isso que você disse? Exatamente. Bom, mas depois também encerrou dizendo que a Previdência complementar seguramente é um dos grandes ganchos para o desenvolvimento do setor de seguros e previdência. O que a gente percebe é que a reforma da Previdência é um imbróglio que tem diversas condicionantes. O primeiro é o político. Grande parte dessas manifestações que nós vimos no Congresso, ele colocou toda hora o problema da imprensa, né? A imprensa que se divide e se manifesta, por questões políticas, não é por questões técnicas. Não estão nem aí para questões técnicas. Querem ser contra e faz essa manifestação. O outro lado são os interesses de cada um. Evidentemente que quem vive numa zona de conforto, tendo um rendimento alto na Previdência, não quer mudança. E o grande grupo, e que ele falou N vezes, é o do desconhecido. Não sabe o que está acontecendo. É o velhinho que estava lá com a placa protestando, quando a Previdência realmente vai beneficiá-lo. E ele protesta porque não tem conhecimento. Eu acho que a sua palestra, Molina, que eu já conhecia, é uma palestra realmente muito esclarecedora. O país tem esse grande imbróglio para resolver, que é a reforma. A reforma técnica, meu ponto de vista, eu acho o Paulo Guedes um cavalheiro bem intencionado e competente, mas não é fácil. E, independentemente do que vem acontecer na reforma, o nosso país é um país que a gente já está acostumado, que o Estado não assume, por N questões, a sua responsabilidade de dar aquilo que o cidadão precisa. Então, falta saúde, falta previdência, falta escola. E à medida que o setor de seguros se aprimora, se prepara para poder suprir as deficiências do Estado, eu acho que todos nós que militamos no setor, seguradores, corretoras e todos esses agentes do mercado de seguros vão realmente ter oportunidade de exercitar a sua criatividade e fazer com que essas deficiências que o Estado provoca seja suprido pela iniciativa privada. Mais uma vez, parabéns, Silas, pela escolha, parabéns, Molina, mais uma vez, e é isso.
Molina, além de um grande segurador, é um grande articulador e um homem com uma vivência política extraordinária. Então, é a pessoa certa para a gente colocar a pergunta, que depois daria um debate muito comprido. Nós temos duas situações. Nós temos uma reforma já em andamento, que é a reforma do Temer, a reforma paramétrica, e nós temos uma reforma que ninguém sabe se vai começar, levada a termo por um ministro da Fazenda, que não é um articulador político, e por um grupo político que não sabe o que é fazer política. Não, essa é a realidade, quer dizer, não adianta a gente imaginar que política tem alguém bonzinho. O mais bonzinho em política bate na mãe e põe a culpa no irmão mais moço. Né? É isso que acontece. Então, a negociação que vai acontecer no Congresso não é fácil se tivesse gente muito competente. Com gente menos competente, essa discussão vai ficar muito mais absurda, porque vai chegar em níveis de começar a discutir velocidade de estrada, que é o que nós estamos assistindo hoje. Não seria mais sensato, neste momento, deixar a reforma paramétrica correr e trabalhar em cima dela e, com base no artigo, num segundo momento, pensar uma reforma estruturante? Porque é o que você disse, quer dizer, o melhor jeito de você entrar em algum lugar é pelo lugar mais fácil. Né? Se eu posso entrar descendo, por que eu vou entrar subindo? Né? Já tem uma que está andando, já abriu 2 ou 3 portas de comissões e tudo. Não seria mais razoável deixar isso caminhar e mais para frente trabalhar o resto? É mais ou menos o que a gente está trabalhando, e é mais ou menos o que o próprio presidente da República já falou. Vamos tirar esse negócio de capitalização para discutir depois. Bom, é isso. Eu queria, quando estava subindo, alguém me perguntou o seguinte: bom, se a reforma não for aprovada, o Brasil quebra, não é? Resposta: o Brasil não quebra porque Estado não quebra. Não é? Em termos de previdência, se não for feita uma reforma, você tem um enorme problema nos estados e nas prefeituras. Essas sim quebram. Por que o Estado e a Prefeitura quebra e a Federação não quebra? Porque o Estado e a Prefeitura não podem fazer política econômica. O Estado e a Prefeitura, para pagar a folha de aposentados ou de empregados, ou ela tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ela não faz política econômica. E por que o federal não quebra? Porque ele faz política econômica. Ele emite dinheiro. Tá bom. Ele vai te entregar um dinheiro aguado, o país vai voltar para a inflação. Então, a reforma não saindo, quebra estados, quebra o município, aquilo que significa quebrar. Significa quebrar, mandar embora gente, não pagar salário, é isso. Não é? E o federal não quebra, mas desgraça o país, porque vai voltar a inflação. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Qual é a consequência? A consequência é um desastre. Um desastre absoluto e total. O que você quer que eu troque? Um desastre absoluto e total para a prefeitura e para o Estado, e um desastre absoluto e total para nós brasileiros, que voltaremos a um país sem nenhum horizonte. É isso aí. Muito boa tarde. Agradecer aí a diretoria do CVG por essa mais do que oportuna palestra, esse convite a esse ícone do nosso mercado, Molina, a quem eu, graças a Deus, tenho a honra de poder escutar em alguns outros momentos e colher aí todos os conhecimentos deste homem, que nos trouxe aqui, de uma maneira tão gostosa, esse grande conhecimento, essa grande visão que ele tem sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência, porque o tema é tão palpitante, mas às vezes nós, até por características um pouco do povo brasileiro, e evidentemente eu sei que estou falando aqui para um público seleto, um público diferenciado, mas às vezes a gente discute mais com achismos, mais com, talvez, mais com passionalismo, às vezes, do que tanto com embasamento, com conhecimento de causa, né? E o Molina trouxe aqui de uma maneira muito assertiva um grande conhecimento de causa que, para todos que aqui estamos, que somos lideranças, que somos empresários de sucesso, possamos nos colocar e mesmo ter posições assertivas sobre esse tema tão palpitante, tão necessário para o Brasil. Então, Molina, muito obrigado
por compartilhar desse conhecimento que foi construído não só agora, nesse momento dessa discussão acalorada, mas que você constrói esse conhecimento ao longo da sua vida inteira, da sua carreira no mercado de seguros inteiro. Evidentemente não há o que falar sobre a Previdência depois do que o Molina trouxe para nós. O recado que eu deixo é o seguinte: recentemente até fiz um artigo onde eu disse: reforma da Previdência, não será a hora da reforma de atitude, que foi um pouco sobre o que o Molina discorreu, sobre os hábitos e costumes, sobre as formas às quais nós fomos criados, sobre a forma como fomos preparados para encarar autonomia, empreendedorismo e visão de futuro. Infelizmente, por motivos que não cabe aqui discorrer, mas nós temos o hábito de terceirizar parte das nossas conquistas, de terceirizar parte dos nossos sonhos, especialmente para o Estado. E assim o é, e isto não é mais permitido. Esta faixa etária da maioria que se encontra aqui jamais poderia imaginar que um dia a Previdência Social passaria por um momento como está passando. Jamais. Era assegurado a todos a tranquilidade, a zona de conforto, que isso jamais correria algum risco. Até porque o INSS nunca atrasou um dia de pagamento, nunca deixou de pagar o que tinha que pagar e nunca deixou de atender os seus beneficiários. Então nós crescemos numa zona de conforto que isso jamais nos faltaria. E, lamentavelmente, quem cresce em zona de conforto esquece de se desenvolver pessoalmente, mesmo que tenha alguém ou o Estado que cumprir com o seu dever de suprir algumas necessidades. Mas o indivíduo esquece que, acima de tudo, acima de qualquer Estado, pobre ou rico, o indivíduo é autônomo. O indivíduo tem que fazer por si, mesmo que outro venha a contribuir com ele. Então eu entendo que esta reforma da Previdência tem que começar por uma profunda reforma de comportamento, de atitude do povo brasileiro. É isso que eu tenho que deixar como recado para vocês. Obrigado. Queria agradecer muito aqui a participação do Nilton Molina. Eu o convidei um outro dia falei para ele que fazia tempo que ele não vinha, que tinha que vir aqui no CVG, porque todas as vezes que ele vem, de fato, faz a diferença, e acho que as informações que ele trouxe hoje foram muito importantes, né? Muito obrigado, então, a todos. Mesa, obrigado Molina, e a todos aí.